que agora foi. Então, ó, a finalidade da vacina, né, essas que são em campanha, qual a finalidade delas? É erradicar, tá bom? Aqui, ó, nós temos o que eu falei para vocês anteriormente, né, que é o saneamento. Então, no dia de eleição ou próximas eleições, né, a galera vai lá tentar fazer um saneamento básico, né, muitas das vezes faz daquele jeitinho, né, bem organizadinho, que não precisa nem voltar para fazer de novo. Só que não, né? Aqui é asfalto, a professora coloca e na próxima semana já caiu, acabou tudo. É assim mesmo. A minha mãe também é assim. Né? Aí faz aqueles remendos para sempre. Eu costumo dizer que eu acho que isso é por conta disso, né? Ou você faz uma coisa bem feita e você não faz nunca mais, ou você faz uma coisa mal feita, mas porém eu posso superfaturar, eu acredito que seja isso. Não estou julgando ninguém, né? Mas pela lógica, né? Para eles não é vantagem fazer e nunca mais, né? Repetir. Exatamente. Eles, a vantagem é fazer sempre, né? A vantagem é essa. Ou para dizer assim, eu fiz, né? Exatamente. Antes de terminar, coloca aquelas placas lindas e maravilhosas. As placas são impecáveis, né? As placas são as melhores. Poxa, já me alcançou, professora. É o quê? Já me alcançou no... Eu não ouvi. Já me alcançou no seu slide? Eu já alcancei? Porque eu tava nessa parte aí. Não, tava aqui, ó. Tava no anterior, ó. Então, mas o que eu tô fazendo? Eu tô copiando, olhando os quadradinhos minúsculos do lado. Para poder, quando a senhora falar, eu não precisar copiar. Ah, tá. Então, tava nesse aqui, que eu falei que era das campanhas, né? As doenças que são feitas, né, dentro do PSF. Tá? Quando a senhora estava falando, eu já estava copiando de baixo e já estava no final do conceitos importantes. Ah, tá, entendi. Você está copiando lá de baixo primeiro. Deixa eu aumentar aqui que você está copiando quase tudo, então. Melhorou? Tá ótimo. Professora? Oi? Depois você vai botar a apostila e o slide lá pra gente? R$10 para cada aluno. Coloca na conta do Abreu. Não, o Abreu ele não existe. Mas ele passa a existir. A gente inventa. Né? Então, as políticas públicas de saúde são aqueles, né, que os governos utilizam por meios para estar nos ajudando, né, teoricamente, no papel sempre lindo e bonito, tá? E a gente passa os conceitos importantes. Saúde, né, o que é prevenção, o que é doença, o que Professora, repete, por favor, porque a tua voz sumiu. Tá. Eu estou dizendo que políticas públicas nada mais é aquilo que os governamentais eles acabam utilizando como meios, né, para nos ajudar, né? Aonde eles colocam as propagandas, né? Aonde eles conseguem fazer... Tá dando ruim. Tá ruim o áudio ainda. Tá difícil hoje. Tá ruim mesmo. Agora vocês vão ouvir, quer ver? Ai, porra. Ouviram? Ouviram? Né? Professora, isso é pecado. O som fica limpinho. De repente, se você tirar o slide, vai melhorar. Não, sabe o que acontece? Vocês têm que desativar o vídeo de vocês. Quando desativa o vídeo, melhora a beça. Tentem desativar o vídeo de vocês. Isso, deixa só foto. Isso. Melhorou? Melhorou. Tá? Por enquanto tá ótimo. Tá. Então, quando vocês tiverem algumas dificuldades de ouvir, só vocês me falarem, tá? Então, a gente passa por conceitos importantes, né, relacionados à saúde, já finalizamos. Já. Parou de novo. Meu Deus do céu. A voz tá cortando muito, tá igual microfonada, internet, tá? Gente. Deve tá Ela sumiu de novo? Vamos falar professora. Professora, tá bom você gravar essa aula e botar lá no slide pra gente. Gente, eu já tenho 3 aulas dessa no YouTube. Estão me ouvindo agora?
Tô. Por enquanto, sim. Passa o link de tudo, professora. Se não der certo, passa o link pra gente. Grava a aula e manda passa no o link. link. Tá, mas aí vocês vão ver o comentário de outras turmas. Tem algum problema? Não. Não? Não. Tá. Então, ó, os conceitos importantes sobre a saúde, né? Ela é silenciosa, geralmente não percebemos a sua plenitude, na maioria da parte das vezes apenas identificamos quando adoecemos, e é uma experiência de vida vivenciada no centro do corpo. Ou seja, a doença, muitas das vezes, ela acaba não sendo manifestada, né? Muitas das vezes ela acaba sendo silenciosa, né? Alguns profissionais, ou até mesmo pessoas, conseguem identificar, né, sinais e sintomas de algumas doenças, mas muitas das vezes não, né? Vamos botar aí um exemplo de um infarto fulminante. Infarto fulminante, ela vai te dar sinais e sintomas? Não. Ela é silenciosa, vai acontecer, né? E acabou. Ontem, né, perdemos um grande amigo mesmo, né? Para quem é católico, acho que conhece ele, né? O Leandro Souza, né? Ele infartou dormindo, né? Era uma pessoa ímpar. Eu ouvi falar e eu tô mais dizendo porque ontem minha mãe infartou também. Por um triste que eu não perco a minha mãe ontem. Né? Então, assim, é um ser humano incrível, vocês não têm noção. Mas é tudo no tempo, né? A gente não tem jeito. Então, a saúde ela acaba sendo silenciosa por conta disso, tá? Muitas das vezes, as doenças, elas não te apresentam sinais e sintomas, ou muitas das vezes acontece e você não consegue, muitas das vezes, intervir, tá? E algumas, elas te dão sinais e sintomas bem antes, então você consegue estar identificando, tá? Respira, professora. Eu sou a caçula da minha mãe. Meus irmãos que são os mais velhos. Eu soube meia hora antes da aula, que minha mãe quase morreu ontem. Nossa Senhora! Horrorizada. Eu chorei tanto, liguei para ela, porque assim, ela não me criou. Mas ela sempre fez o papel de mãe mesmo não me criando. Entendeu? E, eu quase que eu não consegui assistir a aula. Eu me acalmei agora porque eu fui num canto, eu orei, até porque eu também tenho pressão alta, tenho meus problemas de saúde. E ela me acalmou também no telefone. Porque ontem eu liguei para ela, ela não quis me atender, hoje mais cedo ela não atendeu. Aí só atendeu agora à noite pensando que eu não sabia. Meu irmão, que não fala comigo direito por ciúme, me ligou hoje 2 vezes, perguntou se eu estava bem, não entendi nada e tal. Aí usou o colégio e o treininho para poder puxar assunto. Aí à noite, meu irmão mais velho me contou. Eu fiquei pra morrer, porque o infarto, ele é assim, né? Na mesma hora ele pode anunciar como quando você tem aquela sensação, né? É um infarto agudo do miocárdio, muitas das vezes você tem a dormência, né? Em ambos os braços, ele acomete mais do lado esquerdo, mas ele pode ocorrer do lado direito. Quando você consegue, né, sentir esses sinais e sintomas, dá tempo de você ir ao médico, tá? Quando não, né, que ele é fulminante, muitas das vezes é dormindo, e vai, não tem jeito, né? Não tem jeito. Vai, não tem como você, por mais que você tente levar ao médico, aí já é um pouquinho tarde, né, teoricamente, porque já aconteceu, não tem mais, entendeu? Meu medo é esse, porque ontem ela falou que ela sentiu uma dor que ela nunca sentiu na vida e o braço ficou todo dormente. É uma dor a gente diz que é uma dor percordial, né? É aquele aperto mesmo, tá? Pede para ela procurar um cardiologista, hein? Ela é fumante. Ela me prometeu que ela não ia fumar mais e hoje ela falou que ela não fumou nem sentiu vontade de fumar. Ela não vai fumar até esquecer. Depois que esquece, volta de novo. Eu sei o que é isso. Pai e mãe. Não, nem fala. Tipo, sei lá, eu acho que não tem estrutura para perder ela, não. Acho que a gente não tem estrutura para perder ninguém, né? A gente nós não parece... A gente sabe que ela vem a qualquer momento, mas ninguém está preparado. Ninguém está preparado para isso, né? Ninguém está preparado para a morte. A verdade toda é essa, né? Mas vamos lá. Ouvir o próprio corpo é uma estratégia para assegurar a saúde com qualidade, pois não existe um limite preciso entre a saúde e a doença, mas uma relação de reciprocidade, né, entre ambos. Então, assim, é importante que a gente conheça o nosso corpo, né, para a gente poder estar identificando aí a nossa saúde. Então, assim... Tô ouvindo nada, professora. Não sei se é só eu. Tá ouvindo? Falhou sim.
tá? A Stephanie também não tá conseguindo entrar. Teve uma outra pessoa lá, que tá com nick de sereia, ela não tá conseguindo entrar. Mas assim, eu acho que já o problema não é o meu link, né? Porque assim, como vocês conseguiram se inserir, Não, imagino que não. tá? Imagino que seja problema deles mesmo. É. A internet no geral, quero dizer assim, no geral a Eu já internet tá consegui ruim. entrar, gente. Eu acho que é porque eu acho que fica muito sobrecarregado, né? A gente só tem esse aplicativo para a gente poder estar se comunicando, né? Que é o Zoom, né? Para poder ter as aulas. Então, eu acredito que eles ficam muito pesados por conta disso e tem um horário também. Eu acredito mais que eles por conta disso. Então, vamos lá, senão a gente não vai finalizar, pelo menos esse negócio, esse tempinho aqui, tá? No qual mesmo os fatores que permitem o homem viver, né? Alimentar, água, ar, clima, habitação, trabalho, tecnologia, relações familiares e sociais podem causar a doença. Então, se um desses fatores, né? Se um desses fatores eles não estiver bem, vocês podem ter certeza que a saúde do indivíduo ela vai estar o quê? Prejudicada. Não tendo uma boa alimentação, então ela vai ficar prejudicada. A água, né? Ela não sendo bem tratada. O ar, por conta do ar, a gente ainda consegue dar uma disfarçadinha por conta da poluição, não tem jeito, o clima. Mas alimento, habitação, trabalho, tecnologia e relações familiares, né, e sociais, então isso acaba prejudicando demais, né? Vamos botar aqui relacionado ao trabalho, então você tem uma vida ativa, né? Tem um salário legal, né? Então, assim, quando essa pandemia ela veio, né? Ela desestruturou muita gente, né? Por ser autônoma, por trabalhar por conta própria, se viu aí no desespero em não poder mais ir para a rua, não poder mais fazer o que estava acostumado a fazer, e então isso acaba o quê? Prejudicando, né? Vem as outras doenças que pode ser a ansiedade, né? Pode ser a depressão por conta disso. Então, assim, o trabalho, ele influencia bastante, ainda mais aquelas pessoas que têm uma vida aí ativa. Familiares é a mesma coisa. Perder um ente querido, a gente não conseguir saber lidar com a situação, né? Com a perda, então acaba nos prejudicando por conta disso, tá? Em relação à relação demarcada pela forma de vida dos seres humanos, a relação demarcada são aquelas áreas que elas são demarcadas onde são atendidos pelas equipes multiprofissionais, tá? Então, a forma de vida dos seres humanos pelo determinantes biológicos, psicológicos e sociais. Tal constatação nos remete à reflexão do processo saúde-doença, né? Que isso ocorre através do quê? Do adoecimento de maneira desigual entre um indivíduo, né? Entre os indivíduos, ou classes ou povos, recebendo a influência direta no local que os seres ocupam na sociedade. Então, quando a gente coloca em determinado saúde e doença, né, do adoecimento entre um indivíduo e outro, então a gente sabe que, por mais que o indivíduo, né, duas pessoas, ela tenham a mesma doença, mas elas estejam em classes diferentes, né, cada uma vai ser tratada de uma forma. Uma vai ser tratada no SUS, né, dependendo do SUS, e a outra vai trabalhar numa rede privada, que ela tem um plano de saúde, a gente consegue identificar, né, que essa doença, teoricamente, ela será muito melhor, né, atendida do que aquela pelo SUS, tá? A saúde torna-se a capacidade do ser humano ter que gastar, consumir a própria vida. Entretanto, é importante destacar que a vida não admite só revisibilidade, tá? De aceitar apenas reparações. Cada vez que o indivíduo fica doente, está reduzindo o poder que tem de enfrentar outros agravos. Ele gasta o seu seguro biológico, sem o qual, né, não estaria o quê? Vivo. Então, muitas das vezes as pessoas... Estão me ouvindo? Estou sim, Sim, professora. Sim, professora. É porque eu escuto um barulhinho, às vezes eu acho que vocês não estão me O meu tá travando ainda um pouco. Aqui deu uma melhorada boa, melhorou bastante. Tá. Quando eu percebo que a minha internet ela tá ruim, é quando eu não consigo fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? Que eu tô fazendo o tempo todo, fica assim, lentamente. Então, assim, eu consigo ver que a minha internet está legalzinha, tá? Tá, por enquanto o som tá ótimo. Show. Tá? Então, assim, cada um vai ter o quê? A sua reação, cada um que está doente, ele vai ser tratado de uma forma, vai depender da sua condição, o quê? Financeira, tá? Aqui a gente tem a saúde, né? Mas o que pode ter uma boa saúde, né?
A gente precisa estar com o nosso lado espiritual, né? Satisfazer os nossos valores e o nosso plano de vida, independente de religião, seitas, tá? O físico, que é o estar bem com o corpo, né? Manter o corpo sempre em movimento. O social, que é relacionado, né? Os relacionamentos sociais em clima de harmonia. Lembrando, se a gente não estiver bem com o nosso colega, né? Com o nosso convívio, aquelas pessoas que a gente trabalha ali o dia todo, o nosso social não vai ser legal, a gente vai trabalhar estressado, a gente mal acorda, já acorda cansado, porque a gente não quer ir para aquele local. Então, o social, né, o clima de harmonia, isso influencia bastante, tá? Então, se eu não estiver legal, né, com a minha equipe de enfermagem, né, ou com o trabalho que eu esteja aí atuando, a gente já acorda, ai, vou ter que trabalhar hoje, vou ter que trabalhar com aquele povo. Então, a harmonia, ela é fundamental, tá? Mental, satisfazer as nossas necessidades do conhecimento e o desenvolvimento pessoal, tá? Eu costumo dizer que, né, talvez quando acabar essa quarentena aí, o psicólogo vai ganhar bastante din-din, né? Porque tem muita gente aí que com certeza vai precisar. Então, o conceito, né, sobre a doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições, né, fisiopatológicas, né, que são os diagnósticos fechados, pois querem estabelecer o estado da doença, né, que é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores de sentimentos expressos pelo corpo, subjetivos do que adoece. Então, a doença nada mais é que é aquilo que foi fechado. Eu tenho uma saúde e o que levou eu ficar doente. Muitas das vezes as doenças elas são silenciosas, tá? A doença, quando eu falo de fisiopatológica, é algo que já está o quê? Instalado, tá? No ser humano, no indivíduo, tá? E já está o quê? Estabelecido. E que muitas das vezes vai te levar o quê? É o sofrimento e a dor, tá? E vai depender de forma, ainda tem mais essa, de forma que ela vai receber essa patologia, tá? Esse diagnóstico a gente dá como diagnóstico fechado. Isso aqui a gente pode passar sem problema nenhum, tá? O conhecimento clínico pretende avaliar aplicações apropriadas ao conhecimento da tecnologia e implicar que seja formulado nesses termos. No entanto, do ponto de vista do bem-estar individual, é o desempenho social, a percepção do indivíduo sobre a saúde que conta. É o que eu falei para vocês no slide anterior. Cada indivíduo ele vai reagir de uma forma. Então, existe, né, dentro do PSF, né, dependendo aí dos PSF, que a gente sabe que eles podem, que a gente dá como uma equipe multidisciplinar, que vai estar atendendo essa população para poder dar o apoio o quê? Emocional, tá? Que muitas das vezes eles não recebem, né, o diagnóstico de determinada doença de um bom jeito, né? Então, a gente precisa trazer de volta à realidade esse indivíduo. Se ficar, né, com a incapacidade, o meio físico, né, que é o pessoal, a gente precisa dar o quê? A recuperação para esse indivíduo. Aqui a gente entra onde fosse o quê? A terciária. Lembra dos níveis primária, secundária e terciária? Desvantagem, que é o meio social. Então, eu preciso, né, eu como profissional, se eu trabalhar em PSF ou até mesmo no hospital, eu preciso encorajar esse paciente, esse indivíduo, e jogar ele de volta à sociedade. Deficiência é o meio interno, é o órgão. Muitas das vezes a gente consegue viver tranquilamente sem um órgão, ou muitas das vezes não. Posso dizer para vocês que um baço e o apêndice a gente consegue ver ele sem tranquilamente, tá? Muitas das vezes não. Então, eu tenho a doença, o qual eu posso ter uma incapacidade, eu tenho a deficiência, e eu posso também ter o quê? Uma desvantagem sobre isso. Prevenção, né, da doença. É o conhecimento da prevenção definido como uma ação antecipada, né? É o que eu falei para vocês, é do nível primário. Então, ali eu estou fazendo uma prevenção para que esse paciente ele não fique o quê? Doente. Então, é onde eu entro com os meus níveis, tá? Primário, secundário e terciário. Mas quando eu falo de prevenção, eu estou falando do primeiro nível, que é aquela primária. Eu não posso deixar que esse paciente ele desenvolva uma determinada doença. O exemplo foi a lesão por pressão. Se meu paciente estiver com catéter vesical de demora, preciso fazer a higienização da forma correta, ensinar os familiares e fazer esvaziamento sempre daquela bolsa coletora, tá?
O que seria um cateter vesical de demora? É a Eu sonda fui que reprovada no laboratório por ela pela primeira vez. Cássia, você não pode responder, não. Eu fui tá bom. reprovada. Não, Cássia, ela não pode responder. É aquela sonda que coloca nas partes íntimas. Tá. Eu fui reprovada por ela no laboratório. É a sonda para esvaziar a bexiga, né, professora? Isso, Caio. Mas eu passo ela de forma estéril ou limpa? Estéreo. Eu deixei a xilocaína cair dentro do campo. Mas por que tem que ser de forma estéril? Porque era invasiva. Sim, é um procedimento invasivo, mas por quê? Porque você está entrando no meio estéreo do seu paciente, você está entrando no organismo dele. Tá, que meio estéril é esse? Professora, o canal da uretra. Ué, mas isso que eu tenho que ser o canal da uretra, porque a uretra e a bexiga, ela é o quê, Caio? Oi? Oi. A uretra e a bexiga, ela é o quê? É estéreo, certo? Ela é Não, estéreo. sei. Por isso. Pensa que tá falando aí, gente. Então, ó, o conceito da promoção de saúde aparece como um dos níveis de prevenção primária, definido como medida destinadas, né, a desenvolver o quê? Uma ótima saúde. Então, se meu paciente ele vai para casa com catéter vesical de demora, que eu sei que a minha uretra e minha bexiga ela é estéril, eu, como profissional, vou orientar a forma correta de estar fazendo essa higienização, tá? No seu canal da uretra do paciente, onde está inserido a sonda, e o esvaziamento. Lembrando que não se pode fazer a limpeza com luva de procedimento, porque vai estar levando, né, a proliferação de micro-organismos, que é uma porta de entrada. Uretra e a sonda. Se limpa, né, no orifíciozinho, tanto da mulher quanto do homem, se eu limpar com a luva de procedimento, eu vou estar levando o quê? A proliferação de micro-organismos, porque ali ele acaba sendo o quê? Uma porta de entrada. É onde vem as infecções por conta disso, tá? E muitas das vezes essas infecções, quando o paciente ele tá com catéter vesical de demora, pode levar uma bactéria multiresistente, tá ok? Então, aqui é a mesma coisa, né? Quando eu falo de prevenção primária. Promoção de saúde, tá? É o resultado dos conjuntos, né, de fatores. Vocês já tiveram ADM? Já. De enfermagem? Sim. Em que momento falaram? Vocês sabem o que é sistematização de enfermagem? Um minuto de silêncio para vocês pensarem. Sai. É a parte burocrática, não é? Não, não necessariamente, Cássia. Qual é a pergunta? Sistematização é o enfermeiro, técnico de enfermagem. Não é isso? Não. Olha, na sistematização... Eu não sei o que é não, professora. Peraí, deixa eu já tirar o som de vocês. Quando eu falo de promoção de saúde, existe a sistematização de enfermagem. Existe a sistematização de enfermagem, que ela é a SAI. Agora vocês vão lembrar do que eu estou dizendo para vocês. Existe a coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação, não é isso? E a avaliação. Então, na verdade, são 5 etapas, é isso, professor? Isso, Marcos. Viu como é que vocês viram? Sim. Tá? Então, na sistematização de enfermagem é onde eu vou coletar os dados, conforme o meu paciente ele vai falando todas as informações que está acontecendo com ele ali, eu vou fazer o diagnóstico de enfermagem na minha aqui, ó, no meu subconsciente, porque ele está me passando as informações e automaticamente eu vou começar a processar o que aquele paciente pode ter ou o que ele está tendo ali naquele momento. Diagnóstico de enfermagem, não é médico, tá? A gente processa, vamos lá. Chegou um paciente para mim falando que ele está sentindo muita cefaleia, né? Ele vai falar que está com dor de cabeça. Tá Professora, Hã? Desculpa, no acolhimento tem isso, que quando a pessoa chega na triagem.
É a triagem. Aí a técnica de enfermagem mesmo faz e dá, tipo assim, uma base do que o paciente tem. E tem que falar com a outra técnica junto com ela. Exato. Aí elas colocam no ban, basicamente, mais ou menos. Excelente. É isso aí mesmo que eu estou dizendo. Então, isso eu vou fazer como o quê? Como uma promoção de saúde, tá? Então, vai ter a triagem, vai fazer o acolhimento, o paciente vai relatar que ele está com muita dor, né? Que muitas das vezes ele apresentou uma êmese aí, né? Porque a pressão estava tão grande, né? Vamos botar na nuca. Qual é a suspeita que ele pode ter? Ele fala logo que está com uma dor na nuca. Pode ser o quê? Pressão alta. Hã? Pressão alta? Uma hipertensão, né, crianças? Hipertensão, uma hipertensão. Então, se ele está com uma hipertensão, o que tem que ser feito, tá? Tem que deitar em repouso, né? Que aí eu venho com meus planejamentos, mas com as minhas intervenções de enfermagem. Pode-se colocar um soro, o médico vai prescrever uma medicação aí diurética para esse paciente, vai ser administrado medicação, vou estar aferindo, né, a pressão dele, os sinais vitais aí pelo menos de 2 ou até de 4 em 4 horas. Então, isso entra como o quê? Uma intervenção de enfermagem, que é a sistematização, é onde eu entro com a minha promoção de saúde. Eu preciso estabilizar esse paciente para que ele não piore. Conseguimos? Professor, tira uma dúvida minha. Uma dúvida minha, por favor. A minha sobrinha que tá grávida, ela foi pro hospital passando mal, aí tava vomitando muito, devido a uma coisa que ela comeu e não podia ter comido. Só que ela achou que já tava em trabalho de parto, porque ela tava sentindo muito dor na barriga. Chegando lá, o médico prescreveu para ela na veia simeticona não, bromopida e buscopan. Aí quando ela foi para poder fazer a medicação, a enfermeira falou que não era, falou para a mãe, né, que ela é de menor, e falou assim, olha, é na veia, se fosse você, eu daria o remédio a ela em casa. Pode fazer isso? No caso, assim, o médico prescreveu e falou para ela tomar ali. E o enfermeiro falou que ela não era, se ela sendo a mãe dela, não deveria dar na veia e deixasse para poder dar em casa, já que era só algum problema no estômago que ela tava, deu uma gastrite, porque ela comeu um tempero que não era para comer, entendeu? Então, poderia ter agido de acordo com o médico. A menos que a mãe relatasse para ela, ou ela falasse que ela seria alérgica àquela medicação, ou que ela não era alérgica, não, por isso que eu achei estranho. Momento, caso ao contrário, não. Ela deveria ter feito o que o médico realmente determinou. Porque ele estudou para aquilo ali, ele sabe, entendeu? Provavelmente, então, ela vai tomar uma chamada. Porque eu fiquei até me perguntando, então o enfermeiro pode fazer isso? Então, provavelmente não, ainda mais se for em rede pública, tá? Provavelmente não, porque o médico nem vai saber se ela fez ou não. A única coisa que ela pode relatar é que ela foi embora. Quem vai não, mas a minha cunhada voltou lá e falou com o médico, ó, a enfermeira falou que não é para poder dar esse remédio na veia nela, não. Ah, tá. Aí é outra coisa, né? Aí fica difícil. Tá, mas provavelmente leva uma chamadinha sim. Eu daria, lógico. Eu queria saber, para mim podia, entendeu? Aí eu já sei que não pode, que não. Querendo ou não. Agora, vocês questionarem, né? Falar com jeitinho, Pô, doutor, você não acha melhor fazer assim? Pô, doutor, você não acha fazer assim? Tá? Chegar e falar assim, olha só, doutor, essa medicação não pode fazer, não. Ele vai dizer que sim, porque ele não quer sair por sabe por que eu tô dizendo isso? Isso porque que eu ia falar, professora, chegar e conversar com o médico. Então, porque eu vi um caso também, quando eu tava fazendo o estágio lá no Hospital de Magé, sentindo muita dor no abdômen. Ele tinha acabado de fazer um raio-x e o médico falou para ele tomar uma medicação que eu acho que não podia tomar. E a enfermeira que estava do meu lado, ela deu um pulo. Aí ela falou assim, esse paciente ele tá com hemorragia interna, ele fraturou a costela, ele caiu da escada, porque ele estava trabalhando. Ele caiu da escada e ele não pode passar essa medicação para ele, porque eu acho que um médico não viu que ele estava com hemorragia interna, que ele tinha fraturado a costela. Aí ela pegou e levantou na mesma hora e foi direto falar com o médico. Aí eu já achei assim mais certo, entendeu? Mas esse aí, por isso que eu falo para vocês, né? É porque eu tive sempre, estou tendo primeiro contato com vocês agora. Eu sempre costumo dizer que, na dúvida, nunca façam. E quando eu for fazer e tiver com dúvida, né? É chegar com um jeitinho mesmo perto do médico. Né? Por eles terem CRM, eles acham que eles vão mandar mais.
Mas a gente que está na frente, Às tá vezes na eles linha nem de sabem de frente, a nada. gente consegue identificar, entendeu? Olha a ação da enfermeira. Ele estava com uma hemorragia interna, sabia que aquela medicação que ele fosse fazer ia prejudicar ele mais ainda, e a gente vai com jeitinho e pergunta o médico. Por isso a importância da gente saber, a gente não pode ficar sempre... Pô, ela salvou praticamente o paciente. Porque diz Exatamente. ela que ela falou que a medicação que ele... É porque eu não lembro, era um nome muito difícil. Que a medicação que ele prescreveu para ele, assim, sem ter lembrado que era o paciente que estava com a fratura na costela, ela saiu levantando, correndo, e ela falou, esse paciente aí tem que internar, levar para não sei para onde, porque ele tá com a costela dele fraturada, ele tá com hemorragia interna. Aí eu fiquei olhando aquilo, a outra... Pô, o médico saiu desesperado. Eu falei, caraca, É o que eu falo. podia matar o cara. A gente não pode ser de presépio assim, ó. Sim, não, talvez. A gente tem que saber, a gente precisa argumentar. Então, quando a gente conhece, quando a gente sabe, ninguém nos passa meleca, literalmente assim, tá? Professora. Tem médico que é grosso, né, professora? Se a gente não falar com jeito, a gente ainda toma um fora, né? O quê? Muita coisa. Professora. Oi. Mas a gente pode se negar a fazer uma medicação, por exemplo, se a gente achar que está errado, falar com o médico, está errado, mas ele mandar a gente fazer de qualquer forma. Mas a gente pode se negar? Pode se negar, sim. Não tem problema nenhum, não. Tá? Tem um respaldo. Tá? Ah, tá, entendi. É uma medicação que só pode fazer intramuscular. Ele vai lá e prescreve venosa. Você sabe que aquela medicação não pode ser feita venosa. Tu vai fazer? Aí não, como é que a gente faz nesse caso? Faz o senhor. Eu não vou fazer, não. Mas falar com jeitinho, né, professora? Como você falou também. Não. Mas aí a gente falar com jeitinho. Olha só, eu sei que vai ser feito. E ele vai mandar eu fazer? Vai não, meu amor. Vai lá, doutor. Vai tu então. Eu falo mesmo. Mas aí a gente relata no caderno, né? Comunicado ao médico, né, sobre a medicação, que ela não pode ser realizada via endovenosa e sim intramuscular. O mesmo, né, pediu para ser administrado, comunicado ao mesmo que eu me recusei a fazer. Simples assim. Entendi. Evolução de enfermagem, foi o que vocês aprenderam lá em Fundamentos. Evolução de enfermagem, ela salva a vida de qualquer profissional. Uma vez que você relata o que está escrito, o horário certinho, isso ali serve como prova para você. Por isso que as evoluções de enfermagem hoje, ela não pode ser evoluída mais de caneta o quê? Vermelha, e cinzenta, preta à noite. A única professora, como avaliação, como prescrição de caneta vermelha são os aprazamentos. Mas a evolução de enfermagem, ela não se realiza mais de caneta vermelha. Sim, fala. A gente não aprendeu ainda, no caso, os professores não ensinou ainda a fazer evolução, não. A gente teve, assim, mais ou menos, pelo menos a equipe que estava comigo no estágio, uma instrução, assim, das enfermeiras-chefe lá no hospital, entendeu? Não pegou mas a professora... fundamentos, não? Ela deu os fundamentos, sim. Ela falou sobre... Falou, mas ela não ensinou, não, a fazer evolução, não. Ela falou Ela não foi a fundo, não. Ela falou, mas ela não foi a fundo, ela só falou do tema, mas ela não fez nenhuma ensinando a gente, nenhum modelo. Professora, mas a evolução é praticamente você gravar os termos técnicos e formular como o paciente está e ver na frente do... ver a urina, ver a pressão, ver essas coisas, mas usando o termo técnico, né? Isso, vamos lá. No estágio ensinaram a gente a fazer. Deixa eu só falar basicamente gravar os termos técnicos. Isso, deixa eu só falar. Eu acho que, se eu não me engano, acho que foi a Valéria que deu? Não. Foi Roberta. Foi Roberta. Tá, então não posso falar. Vai, vamos Teve lá. uma professora que até falou pra gente que ia botar no grupo um modelozinho pra gente ver. Pra gente ir treinando, essas coisas assim. Sim, a Bianca tinha comentado. Mas ela não foi botar. Me cobrem que eu vou colocar para vocês lá. Existe uma parte na apostila, qualquer coisa até disponibiliza a minha para vocês, sem problema, me lembrem, tá? Professora, apostila de fundamentos. Lá, quando chega em aprazamento, aí tem assim, níveis de consciência, terminologias, sinais objetivos, sinais subjetivos, de cuidados de enfermagem, dieta, eliminação e cuidados e sinais vitais.
Vocês seguindo aquele passo a passo ali, você consegue fazer uma boa evolução, tá? É isso que eu tô falando. Tá? Mas com certeza ela passou, com certeza ela passou. Não, ela falou sobre isso, só não mostrou nenhum modelo, não fez. Lembra que ela colocou no quadro Tati. e pediu a gente para dizer o que o paciente teria. Falaram que é hipertenso, Isso, é isso. teria cefaleia, a idade anos. Eu tenho um caderninho que eu fiz bastante evolução. Se você quiser, depois eu te passo no privado. Show, show. Compartilha, Chuchu. Valeu. Então, ó, aqui nós temos alguns fatores, né, de hereditariedade, né, vai depender do estilo de vida de cada um para poder ter aí a sua vida. A gente consegue identificar. Nossa, tempo vai acabar de novo, gente. A gente consegue identificar, né, tem pessoas que têm a mesma idade, mas dependendo aí, ela foi tão sofrida, né, que a sua característica, né, a pele acaba sendo modificada por conta disso. Porque aquelas pessoas que pegaram muito sol, que trabalham na roça, mas também tem aquelas pessoas, né, que têm uma vida boa, né, com a mesma idade, mas são pessoas da mesma idade, mas com a característica, né, física completamente diferente por conta do desgaste, tá? Famílias, redes sociais e comunitárias. Então, vai abranger tudo, tá? Então, as condições socioeconômicas e culturais e ambientes gerais. Então, com todo esse contexto aqui, né, vai depender de cada um, tá? Quer falar alguma coisa, Marcos? O seu negocinho toda hora fica amarelo. Não, professora, não. Qual Marcos? Eu? É o Marcos Antônio que tá aparecendo para mim. Ah, tá. Assim, Não. Não? Assim, para melhorar as condições, a saúde de uma população são necessárias mudanças, né? Mudanças profundas nos padrões econômicos e no interior dessa sociedade de intensificações, né? De políticas sociais, que são eminentemente políticas públicas, tá? Ou seja, para que uma sociedade conquiste a saúde para todos, os seus integrantes é necessário uma ação intersetorial, políticas públicas e saudáveis. Isso na prática consegue se fazer? Não. Só começa, né, a ter uma saúde para todos, né? São aqueles que estão entrando, né? Eu, Josélia, posso dizer para vocês. Essa semana eu recebi pelo meu WhatsApp assim: não estou mais atendendo, mas porém, porque se candidatou a pessoa. Mas se você precisar de uma receita, precisar de não sei de quê, precisar mais não sei de quê, é só falar comigo, porque aí se você me der para poder ajudar a pessoa, eu vou ganhar mais um voto, tá? Então, tudo é a base do quê? Do interesse. Se eu pedisse uma receita, ou se eu precisasse de uma medicação que não fosse em época de eleição, tu acha que eu iria conseguir alguma coisa? Não. Ia penar, doutora. Ia penar, professora. É exatamente isso. Eu só li, então nem respondi. É melhor nem responder, né? Então, ó, a gente tem os determinantes de saúde, tá? Que estão incluídos entre os determinantes de saúde, são aqueles que estão sob o maior controle do indivíduo, como certas condutas individuais, que eu acabei de dizer para vocês agora, e outros com abrangência coletiva, que são dependentes, né, das condições políticas, econômicas e sociais, culturais e ambientais e biológicas. Então, cada um vai agir o quê? De uma forma diferenciada. Se cair, é só a gente voltar no mesmo link que dá, tá bom? Determinantes de saúde, né? São condições ou estilo de vida. O que seriam essas condições de vida, né? É a possibilidade de levar uma vida economicamente o quê? Produtiva, ambiente e